então nosso editorial. Fala pra mim. Fala pra mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. O colonialismo do nosso tempo já não disfarça mais. Suas razões são a pilhagem e sua lógica a força bruta. Resta-nos responder com a clareza de quem sabe que a próxima fronteira do império é nosso próprio quintal. Esta fase é de autoria de Vladimir Safatli, adaptado pela produção do programa Fala pra mim. Vladimir Safatli é professor titular de filosofia na USP e autor, entre outros livros, de Maneiras de Transformar o Mundo, Lacan, Política e Emancipação. O artigo que vamos tomar aqui com base para o nosso editorial foi publicado originalmente na revista Carta Capital. Entre 1884 e 1885, as principais potências mundiais se reuniram em Berlim para decidir como elas partilhariam o território africano entre si. O evento foi conhecido como Conferência do Congo. Não faltaram discursos edificantes sobre tirar tais países da servidão, do atraso, a fim de trazer o progresso e a liberdade. O resultado final foi a consolidação de uma segunda fase do processo colonial europeu que durou até os anos 70 do século passado, quando as colônias portuguesas na África, as últimas pertencentes a uma potência europeia, enfim, se libertaram. Durante esse quase um século, os africanos e asiáticos conheceram bem o que é o progresso e a liberdade europeus, efetivamente o que eles significavam. Saque de suas riquezas, genocídios, massacres administrativos, humilhação colonial, nada muito diferente do que eles haviam feito séculos antes nas Américas, neste momento em que, pela primeira vez, o direito europeu se impôs como direito global. Para quem imaginava que essa lógica abertamente colonialista e imperial havia ficado para os livros de história, o dia 3 de janeiro de 2026 está aí para desmentir. Pois o recente ataque dos Estados Unidos à Venezuela é apenas a coroação definitiva de uma nova época colonial. A terceira que se abre diante de nós, depois da descoberta, entre aspas, das Américas e da incursão civilizatória também, entre aspas, na África, com as velhas palavras grandiosas e cínicas de sempre. Acuado diante de uma crise do capitalismo global que simplesmente não passará mais, os Estados Unidos entenderam que o momento histórico exigia uma redivisão do globo a partir das principais potências nucleares, das principais potências militares, a fim de permitir o retorno das práticas mais explícitas de pilhagem e saque que fizeram a história da acumulação primitiva. Isso significava que não fazia mais sentido perder tempo em guerras contra potências nucleares, como a Rússia, nem fazia sentido fingir multilateralismo escutando seus impotentes aliados europeus. Na verdade, pela primeira vez na história, a ordem global se reconstruiria sem a hegemonia europeia. Assim, a Ucrânia foi deixada nas mãos de Putin e a América Latina voltou a ser vista como espaço livre para todo tipo de intervenção norte-americana a fim de deixar os chineses longe. Não por outra razão,
A primeira ameaça internacional de Trump foi contra o Panamá, a fim de impor seus interesses na circulação de seu estratégico canal. Agora, acordamos com o ataque à Venezuela e o sequestro do seu presidente. Isso significa que se consolida, paulatinamente, uma nova desordem mundial com a Europa como mero coadjuvante. A Rússia, restabelecendo sua zona de interesse mais imediata, a China, como potência que se prepara para retomar Taiwan, e os Estados Unidos da América explicando ou explicitando seu papel de vampiro da América Latina. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos amigos Batista e toda a sua família lá no Siqueira Campos, do Jorge lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e também toda a sua família lá no Orlando Dantas, do Miguel lá no Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe Dona Luzia lá no 18 do Forte, em nome também da Dona Marlene no Grajeru e sua irmã Vitória lá em Maceió, do João Bosco Lima e da minha amiga Cátia Machado Lima lá no São José, do Márcio Giovanni no Ponto Novo, do Écio, aposentado do Banco do Brasil, da Jocilene, da Lúlia e do Gelson, lá no bairro Industrial, do Padre Soares, da Paróquia São Pedro Pescador, também lá no bairro Industrial, o Padre Anderson Gomes, da Catedral, a Irmã Moraes, o Dom José Palmeira Lessa e o Dom Genivaldo, e também ao Dom Josafá. Sintam-se todos cumprimentados em nome desses, todos vocês que são ouvintes do programa Fala Pra Mim e seguidores do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe. E agora vamos para a nossa dica de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. Ele é branco, minúsculo, potente e indispensável na mesa dos brasileiros. Ele é o sal, que além de salgar carnes, temperar salada, o alimento é substancial para a manutenção de funções vitais e manter o equilíbrio do nosso organismo. Então esse é o nosso primeiro pressuposto. Então o sal é importante para a nossa saúde. Mas para isso, a Organização Mundial da Saúde indica o consumo de até 5 gramas por dia, ou seja, uma colher de chá rasa. Entretanto, o brasileiro tem um consumo médio de quase 3 vezes mais do que o indicado. Pois é, o povo brasileiro come em média 14 gramas de sal por dia. Lembram? A Organização Mundial de Saúde recomenda 5 e as pessoas se alimentam de quase 3 vezes mais do que isso. E aí sim, esse excesso pode gerar problemas graves de saúde, como aumento de pressão, doenças cardiovasculares e sobrecarga renal, algumas das doenças que mais matam no mundo. O sal desidrata, deixando o sangue mais espesso, mais viscoso, exigindo que o coração trabalhe com mais força para bombear esse sangue. Consequentemente, também sobrecarregando o sistema renal, visto que o excesso de sal precisa ser eliminado de alguma maneira. Um dos grandes problemas, porém, é que esses 5 gramas autorizados pelos agentes de saúde englobam o composto usado, vejam só, para temperar a salada, para preparar a comida, mas também o sal que já está presente nos alimentos. E essa adição de sal se agrava com os piores alimentos, os mais salgados, que são salsicha,
salame, biscoito recheado, fast food, temperos prontos, macarrão instantâneo, caldos ou molhos industrializados, salgadinhos e refrigerantes. Então, portanto, esses produtos aumentam muito a quantidade de sal ingerida, porque há uma adição de muito sal na industrialização, né, na fabricação desses produtos. Então, é importante ressaltar que o excesso de sal nesses alimentos é adicionado na indústria durante a preparação. E a indústria sabe que o povo brasileiro é chegado a uma comida salgada e isso agrava o problema porque vai adoecer as pessoas. Inclusive, já disse aqui várias vezes, tentativas de leis para limitar a quantidade de sal nos produtos nesses 5 gramas, a própria indústria pressionou e a indústria controla, né, o voto, a cabeça dos deputados, dos senadores, dos vereadores nos municípios, e quando há uma proposta de lei que estabeleça esses 5 gramas como limite, eles se mobilizam e os nossos parlamentares, que não representam o povo, então tratam logo de não aprovar nenhuma lei que coloque esse limite de 5 miligramas para o sal, de 5 gramas, melhor dizendo, para o sal nos alimentos. E, no entanto, por exemplo, eu me lembro que aqui mesmo em Aracaju já tentamos fazer uma merenda saudável para as escolas e, de novo, pressionaram a Câmara, os vereadores, e eles não aprovaram uma lei que disciplinasse e que permitisse aos alunos uma merenda saudável, né? Não essa merenda cheia de ultraprocessados, cheia de açúcar e cheia de sal. Mas, continuando com nossa dica, recentemente a Organização Mundial de Saúde divulgou novas diretrizes e o programa Fala Pra Mim tem recomendado que as pessoas troquem o sal comum que usam em casa por substitutos que contenham menos sódio, como, por exemplo, o sal light e o sal marinho, que tem menos quantidade de sódio e uma maior composição de potássio. O potássio é um mineral essencial, desempenhando um papel fundamental em todas as funções do corpo. O alto teor de potássio de frutas e vegetais, no caso vegetais frescos, é uma das principais razões pelas quais são bons. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma ingestão diária de 3,5 gramas de potássio, mas, no geral, as pessoas consomem significativamente menos que isso. O sal enriquecido com potássio beneficia nossa saúde ao cortar a quantidade de sódio que consumimos e aumentar a quantidade de potássio em nossas dietas. Os 2 fatores ajudam a diminuir a pressão arterial. Isso foi demonstrado em grandes estudos feitos pelo mundo, que é a troca, no caso, você trocar o sal comum pelo sal enriquecido com potássio, reduz o risco de doenças cardíacas, derrames e morte prematura. De novo, aí, a Organização Mundial da Saúde estima que 1,9 milhão de mortes no mundo todo a cada ano podem ser atribuídas ao consumo excessivo de sal. Preocupante, esse dado aí é alarmante. Mas entre os tipos de sal, refinado, Himalaia, marinho, grosso, qual é o melhor? Ou, diríamos, o mais indicado? Há uma legislação que obriga o sal refinado a ter iodo. E quais são os alimentos que têm sal escondido? No programa Fala Pra Mim de hoje, vou falar para você sobre o sal. Vou tirar suas dúvidas sobre esse alimento que está em todas as casas, mas quando usado em excesso, adoece as pessoas. Quais são os tipos de sal e as principais diferenças entre eles? Você aí está imaginando todo tipo de sal que você conhece, nós já mencionamos aqui diversos tipos. Com base na capacidade nutricional, não há muita diferença entre os tipos de sal.
As diferenças estão nos cristais, alguns maiores e outros menores. O tamanho dos cristais interfere no tempo para uma pessoa sentir o salgado na boca, ou seja, o grau de refinamento e até mesmo a cor. Então vamos inicialmente conversar sobre sal refinado, também chamado de sal fino. É o que encontramos no mercado e o que geralmente usamos com mais frequência em nossas casas para temperar alimentos e saladas. A diferença dele para os demais é o grau de refinamento. Ele passa por um processo mais longo, além de um branqueamento, moagem e aquecimento. Por isso que os grãos ficam muito pequenos por ser triturado nesse processo de industrialização. E o sal grosso? Esse tipo de sal é usado principalmente no churrasco, ali nas domingueiras, churrasco, para salgar a carne. Isso ocorre porque seus cristais são maiores do que o refinado, por exemplo, porque lhe dá menos capacidade de retirar a água do alimento e não desidrata a carne. Então, para ter aquela carne suculenta, o sal grosso é mais interessante do que usar o sal refinado, o sal fino, o sal moído. E os sais coloridos, o sal que tem cor? Há uma variedade de sal de diferentes cores, como, por exemplo, o sal rosa, Himalaia, o sal negro, Havaí e o sal azul da Pérsia. Embora existam vídeos sugerindo que eles teriam maiores benefícios à saúde do que os demais, não há nenhum estudo científico demonstrando o benefício do uso deles a médio e longo prazo em relação aos outros sais, principalmente ao sal refinado. Fora o custo, pois estes sais coloridos costumam ser bem mais caros do que o sal fino ou grosso. Agora eu vou falar de um outro tipo de sal, o sal light. O termo light se refere à quantidade menor de sódio que este sal tem em sua composição. 50% de cloreto de sódio e 50% de potássio. Então, por ter menos sódio do que o comum, ele é indicado para pessoas que já tenham hipertensão. Entretanto, por conta do alto teor de potássio, ele não salga tanto quanto o refinado. É indicado para quem tem problemas renais e para quem tem hipertensão. E o sal marinho? Esse tipo de sal não passa pelo processo químico do sal comum e, por isso, tem uma quantidade menor de aditivos químicos como conservantes e corantes. Isso é uma vantagem. E isso é importante porque existem relatos que associam alguns conservantes e corantes com o desenvolvimento de câncer e alergias. Também, como outra vantagem, o sal marinho contém maior quantidade de minerais como cálcio, potássio, ferro, zinco e iodo. Agora, um outro tipo, que não é tão comumente assim conhecido pela grande maioria da população. Vou falar agora sobre a flor de sal. Muitas pessoas se perguntam o que seria essa flor de sal e por que ela é mais cara em relação às demais. A resposta é porque esse tipo de sal seria a nata dos sais. A flor de sal é a primeira camada que se forma nas salinas. Ela é mais salgada e mais refinada do que as demais formas de apresentação do sal. Então você pode estar querendo me perguntar, e aí, qual é o melhor sal? Diante do que eu já falei para vocês sobre os diferentes tipos de sal, vamos então dar apenas mais algumas orientações. Para as pessoas saudáveis, recomendo o sal refinado, comprado no mercado mesmo, ou sal marinho, com menos aditivos químicos e rico em minerais. Para quem é hipertenso, é melhor usar o sal light. Entretanto, as pessoas devem consultar um médico e nutricionista para ter uma orientação mais personalizada que atenda às suas necessidades. E qual é a quantidade ideal de sal? Qual a quantidade que é recomendada? Já falamos aqui, inclusive, ao longo do programa. O baixo consumo de sal
costuma estar associado a o baixo consumo a um ideal de vida saudável. Assim, o alimento acaba se tornando um vilão. Não é bem assim, né? E temos que entender a questão do equilíbrio. A natureza funciona muito com esse equilíbrio e no caso do organismo, precisamos ter essa homeostase, esse equilíbrio do nosso organismo e adotarmos hábitos saudáveis. Assim, precisamos entender bem que o sal, quando a pessoa, não vou estar botando sal na minha comida, corre o risco de ter a falta de sal, que isso também causa malefícios, e nós vamos dizer quais. Ou, como é costume aqui no Brasil, se comer muito mais sal do que o necessário. Então vamos ver aqui de que modo a gente pode utilizar de forma saudável, tendo apenas benefícios do uso desse nutriente. Bom, então, o sal, ele faz mal à saúde. O que faz causar problema é o seu excesso, tá? Então, mais de 5 gramas de sal por dia é um excesso que pode causar problemas como aumento de pressão, já dissemos aqui, doenças cardiovasculares e sobrecarga renal, que são algumas das doenças que mais matam as pessoas no mundo. Então, tão errado quanto o excesso é a alimentação completamente livre de sal, que pode provocar desmaios, fraqueza, tonteira, perda de consciência e perda neurológica. Então, tudo é no equilíbrio, né? Como tudo na vida da gente. Nem a falta, nem o excesso, mas ali na quantidade adequada para que tenhamos benefício. Então, o sal tem uma importância significativa no nosso corpo. Ele é necessário para a manutenção de funções vitais, como a homeostase, ou seja, o equilíbrio do sistema humano. Nas quantidades certas, ele ajuda a manter o volume sanguíneo, melhorar os batimentos cardíacos, a contração muscular e a manutenção dos níveis de eletrólitos e de iodo no corpo. Daí, os sais, né? Os sais aqui, eles indicados como melhores, teriam essa suplementação de cálcio, de iodo, né, de ferro, de potássio. Então, importante para entendermos esse processo. Mas é importante que nos exames laboratoriais que fazemos anualmente sejam incluídas as dosagens de sódio, potássio, cálcio, magnésio e dos hormônios da tireoide, T3 e T4. Hormônios esses que são produzidos a partir do iodo. Então é importante, às vezes as pessoas chegam no consultório e dizem: doutor, eu posso usar tal suplemento? Eu digo: precisamos avaliar se você tem necessidade desse suplemento, se a sua alimentação diária já não lhe fornece o que você precisa. Então, esses exames servem para essa orientação, porque nós já mostramos aqui a questão do equilíbrio, nem faltando, nem excesso, né? Então, temos que estar ali usando na quantidade adequada para o nosso organismo. Não podemos colocar muito suplemento, nem podemos deixar faltar determinado eletrólito, determinada substância em nosso organismo. Então, é importante isso, e vai anualmente dosando aí sódio, potássio, cálcio, magnésio e os hormônios T3 e T4, que vai dando uma indicação dessa parte que nós estamos falando aqui, se existe algum eletrólito, se existe falta do iodo, por exemplo, que pode estar causando malefício ao nosso organismo. Ou estarmos avaliando se a gente está suplementando, principalmente, se nós não estamos em excesso desses produtos, tá bom? A presença de iodo no sal, isso é importante, né? O iodo, aliás, é um micronutriente em abundância no sal. É usado na síntese dos hormônios, como os hormônios produzidos pela tireoide, e pode prevenir diabetes, problemas cardíacos e infartos. Há uma legislação que proíbe a comercialização do sal comum ou refinado que não contenha iodo nos teores estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, preconiza que é necessário ter a presença de iodo entre 15 e 45 miligramas por quilo de sal em todos os produtos comercializados. O Ministério da Saúde recomenda a comercialização do sal iodado, principalmente para prevenir o bócio, uma condição em que a glândula tireoide aumenta de tamanho, podendo resultar em um inchaço visível e ou palpável na região do pescoço, e que ocorre principalmente pela deficiência do consumo de iodo. O tratamento depende do tipo da doença que o paciente possui, mas pode englobar desde alterações na dieta, para incluir o consumo de iodo, até mesmo o uso de medicamentos que buscam regular a função da tireoide. Aí precisa de passar em consulta com um endocrinologista, com um clínico. Quais são os principais problemas da ingestão excessiva do sal? Vamos reforçar isso. O que os especialistas enfatizam é que as 5 gramas de sal por dia indicadas pela Organização Mundial de Saúde engloba não só a substância usada para temperar a comida, mas como um todo, ou seja, o salzinho que nós vamos colocar, mas veja, todo o alimento que nós ingerimos, nas frutas, nas verduras, no feijão, no arroz, na carne, tudo que nós ingerimos, já existe sal naqueles alimentos. E aí, o que nós estamos colocando, nós estamos adicionando mais sal. Então, aquela continha das 5 gramas leva em conta o que já existe nos alimentos e mais o que nós estamos adicionando. Isso não pode passar dos 5 gramas. Ou seja, temos que ter cuidado. Todos os salgadinhos, refrigerantes, bolachas que ingerimos e que têm uma quantidade enorme de sódio, né? Já falei aqui dos embutidos, que tem também o fast food, né? Tudo isso tem muito sal. Ou seja, infelizmente, a maioria das pessoas ingere bem mais do que o recomendado, o que acaba levando a problemas mais sérios, como a hipertensão. Em 2021, o Ministério da Saúde afirmou que a mortalidade pela hipertensão atingiu o maior patamar dos últimos 10 anos, tendo pessoas com mais de 60 anos entre as principais vítimas. Cardiologistas e especialistas no geral afirmam que é fundamental a importância do diagnóstico precoce para determinar o tratamento, além de ter acesso a uma vida mais saudável. Isso porque ter uma alimentação balanceada com exercícios físicos pode ajudar a controlar a pressão arterial e podem ser suficientes nos casos de hipertensão leve. A condição é também um fator de risco para outras comorbidades, como doenças cardiovasculares e doenças crônicas não transmissíveis, como infarto, diabetes, acidente vascular cerebral, entre outros. E como medir e controlar a quantidade de sal que ingerimos durante o dia? Evitar os alimentos processados e ultraprocessados são um bom começo de como as pessoas podem diminuir a quantidade de sal ingerido. Veja o que eu estou dizendo. Evitar os alimentos processados e ultraprocessados. Além disso, é importante preparar as comidas e receitas com temperos naturais, como alho, cebola, limão, ervas e especiarias. Existem outros temperos também que podem ser adicionados e que conferem sabor à comida, como manjericão, orégano, tomilho. Deixar para colocar o sal apenas quando a comida estiver pronta e sendo servido. Né? Quando tiver a comida para ser servida, também é uma ótima recomendação, pois assim você pode medir a quantidade desejada. Outra dica é para restaurantes ou ambientes públicos. Vou voltar um pouco nessa história do que você está adicionando. Tá, sabe que o limite é 5. Não adianta você medir 5 gramas para colocar. Você vai estar colocando já um pouquinho a mais aí do que o necessário. Por quê? Porque em tudo que você está usando como alimento, já existe sal, um sal próprio dentro desse. Quando uma planta produz, né, uma fruta, uma leguminosa, uma raiz, ou um animal, a carne do frango, do peixe, tudo isso já tem sal lá dentro. Então, nessa continha, a gente tem que levar em conta esse sal que já existe nos alimentos e colocar um pouquinho, desde que essa
possibilidade de que não ultrapasse 5 gramas, tá bom? Então, uma outra coisa aqui, vamos orientar também, outra dica para restaurantes ou ambientes públicos, é não deixar o saleiro na mesa. Só levar até o cliente se ele pedir o sal, ou até mesmo entregar os saquinhos de sal que já vêm com uma quantidade limitada do produto, de modo que as pessoas não ultrapassem esse valor de 5 gramas de sal por dia, tá bom? E aqui encerramos as nossas dicas de saúde. E a partir de agora, as nossas dicas de educação e cidadania. E hoje vamos conversar aqui, já falamos sobre esse tema algumas vezes, mas hoje vamos nos dedicar especificamente à nossa dica de cidadania, hoje tratar desse tema. O roubo dos juros do Banco Central. Né? E vamos explicar isso da forma mais simples possível. Eu encontrei, que foi publicado no ano passado, no blog do Toninho Calunga, eu encontrei, ele se propôs a montar alguma coisa, nós fizemos pequenas adaptações e trouxemos então aqui para apresentarmos aos ouvintes do programa Fala Pra Mim. Então, primeiro vamos entender como funciona o nosso país em relação a essa questão da cobrança de juros de 15%. É uma das taxas mais altas do mundo, né? O Brasil, em termos de cobrança tributária, e aqui particularmente desse tema que estamos conversando hoje, que é a taxa de juros, a quem interessa? A grande mídia diz sempre que é para controlar a inflação, né? Isso é uma grande mentira. Já tivemos momentos que a inflação está controlada e mesmo, por exemplo, agora está um certo controle, né? Nós não temos mais aquela... Nós já tivemos um momento aqui no Brasil de termos, né, inflação que a casa das dezenas, né? Atualmente nós está segurando. E daí? Os juros aumentou, está em 15%, não baixa. Então, quer prova mais clara de que isso é uma mentira, isso é uma falácia? Então nós vamos estar mostrando aqui a quem interessa e por que os juros são mantidos a 15% e interfere no seu bolso, né? Nós vamos estar mostrando aqui, imaginem um aspirador de dinheiro colocado no bolso de cada brasileiro e sugando o dinheiro do bolso brasileiro. Por isso que a gente usa aqui a expressão o roubo dos juros do Banco Central. Então, vamos lá. No Brasil, a cobrança de impostos é muito injusta, né? E essa injustiça se mantém, né? É o legislativo brasileiro que ao longo do tempo sempre apoiou, sempre houve injustiça. Na época da colônia existia uma injustiça tributária. Depois que nós fomos organizando os poderes e tal, o poder legislativo sempre submetido ao interesse do poder econômico, manteve sempre uma injustiça tributária em nosso país. Então, diferente da maioria dos países na Europa e na América do Norte, o imposto no Brasil é sobretaxado e cobrado sobre o consumo, não sobre a riqueza, não sobre a fortuna, não sobre os dividendos. Então, é uma taxação exorbitante sobre o consumo. Então, quem paga mais imposto é o povo. E aqui falo de uma representação de mais de 190 milhões de pessoas. Falo de mais de 90% da população, que direta ou indiretamente, através das suas, às vezes, na população aqui nós incluímos as crianças e tudo mais, mas eu estou falando aqui no contexto familiar. Envolve mais de 190 milhões de pessoas que estão pagando esse tributo muito caro aqui no Brasil, e nós vamos estar mostrando isso, né? É no consumo e não na renda, tá? E não no lucro,
nos dividendos, nas grandes fortunas. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil as bets, os bancos, como é a taxação, né, dessas instituições. Então nós vamos ver que há uma proteção que propicia a acumulação de riqueza. E aí nós vamos estar mostrando tudo isso aqui para você entender. Então, para ficar só um exemplo disso que eu acabei de falar, os trabalhadores brasileiros que pagam imposto de renda contribuem com 27% do seu salário, da sua renda anual. Os ricos, os super ricos, pagam apenas 5% a 6%. Então, existem os cálculos aí feitos fartamente. Claro que a grande mídia não trabalha essa informação. Nós aqui no Fala Pra Mim trabalhamos numa perspectiva. Aqui a gente tem um lado, a gente aqui é do lado das pessoas, por isso todo dia no programa eu digo, esse programa é dedicado a todas as pessoas, é óbvio, não poderia ser diferente, mas preferencialmente aos pobres, que precisam entender. A grande mídia tenta esconder tudo isso. A grande mídia não discute que a maioria das pessoas pagam uma alta taxa tributária, uma carga tributária alta no Brasil, enquanto aqui os ricos pagam apenas 5% a 6%, por conta da legislação que é aprovada no Congresso, pelos senadores, pelos deputados, e aí eles pagam muito menos, mostrando claramente a quem serve essa história de a maioria de parlamentares gosta de dizer representa o povo, vou atender o interesse do povo. Mentira. Nós estamos aí comprovando. Agora, recentemente, o Brasil teve a oportunidade de corrigir tudo isso e não corrigiu. Fez uma elevação na taxa de isenção até R$5.000, que as pessoas que ganham a menos de 5 mil estão isentas, mas o importante, isso é bom, isso vai fazer com que sobre, nós vamos falar isso aqui no programa, sobre algum recurso para as pessoas, mas o mais importante para fazer verdadeiramente distribuição de renda aqui nesse Brasil era taxar os super ricos e os ricos. Nós vamos estar mostrando isso aqui no programa. Ou seja, não desmontaram o aspirador de dinheiro no bolso do povo. O que é que os deputados fizeram? Até aprovaram a elevação para 5 mil da isenção. Mas, na hora de aprovarem a taxação dos ricos e super ricos para corrigirem essa injustiça tributária, aí o problema maior é esse. O que foi que eles fizeram? Não. E os parlamentares, os senadores, os deputados de Sergipe, em sua grande maioria, votaram dizendo não pode taxar os coitadinhos dos banqueiros, né? Não pode taxar as bets, não pode taxar, né, as big techs, não pode taxar os ricos e os super ricos, né, que estão aí no Brasil. E então os deputados e os senadores efetivamente representam essas pessoas e não ao povo, né? É uma balela, é um engodo, e a população tem que entender isso, né? E adotar uma postura, entender que há esse conflito estabelecido do ponto de vista dos interesses, há um conflito de interesse na sociedade brasileira, existe um conflito social externado aqui nesse conflito de interesses, né? Os poderes que existem para proteger a cidadania, para proteger as pessoas, eles na realidade montam esse aspirador de riquezas do bolso do povo. E o programa Fala Pra Mim não se cala diante disso. A gente vai estar aqui todo sábado falando e alertando, e observe isso na sua vida, né? A história da sua família. Todo mundo trabalhou muito sempre na sua vida, seu bisavô, seu avô, quem você se lembra da sua família, todo mundo sempre trabalhando muito, mas no entanto, somente umas poucas pessoas, menos de 1%, né? Isso vale para o mundo, vale para Sergipe, vale para o Brasil. São as pessoas que são efetivamente ricas, e são essas que controlam e fazem com que essa estrutura toda funcione desse jeito. E aí eles têm um aliado grande, que é a mídia, para estar mostrando essa narrativa única, onde não traz esses assuntos, essas discussões que nós estamos trazendo aqui nesse sentido, mostrando o respeito à dignidade das pessoas e a uma informação verdadeira, real, né? Então, a realidade no Brasil é essa: os super ricos
pagam aí, existem diversos, a gente pode ter acesso, busca isso na imprensa, busca tudo, pagam entre 5% e 6% de imposto. E nas poucas vezes que alguém consegue publicar alguma coisa nesse sentido, comprova claramente, os super ricos pagam 5% a 6% e a população de 27% e 34%. Sabe por quê? Porque os dividendos, as grandes fortunas e heranças não são taxadas como devem. Somente com a elevação para 5 mil, para vocês terem ideia do que é distribuição de renda, somente com a elevação para 5 mil da isenção para imposto de renda, cerca de 20 milhões de trabalhadores brasileiros foram beneficiados. Você vê como está achatado lá embaixo, como tem muita gente ganhando pouco. Então, 20 milhões de brasileiros foram beneficiados. O que é que significa? A partir desse ano vai sobrar mais 300, 400 reais nas suas contas mensais. E esse dinheiro vai fazer o quê? Esse dinheiro vai para o mercado, vai para a economia, vai fazer girar a economia, vai alavancar a economia, vai gerar emprego, porque se a economia gira, né, na questão da relação aí de consumo, vai gerar mais emprego, então vai resolver esses problemas. Quando as pessoas ficam só concentrando, sendo dono de ações, o rentismo já está aprovado, desindustrializou o Brasil, desindustrializou o Sergipe, está desindustrializando o mundo e está tornando o Brasil uma indústria apenas primária. Há uma primarização da indústria brasileira que se baseia apenas na extração de matéria-prima e vende essa matéria-prima para os grandes países que beneficiam, agregam valor e depois vende isso muito caro aqui no Brasil. Então, nós precisamos entender esse processo. E o programa Fala Pra Mim é o espaço, é um lugar para que a gente possa discutir isso, né, com bastante transparência, mostrando a realidade de maneira que as pessoas possam entender. Tá? Mas para distribuir renda e fazer justiça tributária, o Brasil precisa taxar os ricos e os super ricos. Ou seja, são leis que os deputados têm que produzir. Ou seja, precisamos taxar os bancos, as big techs, as bets, os dividendos, as grandes fortunas, os grandes lucros e as grandes heranças. Somente dessa forma faremos distribuição de renda de verdade nesse país. Mas para que isso aconteça, é preciso que você que está me ouvindo tenha consciência desse problema e não se engane com isso. Precisamos eleger deputados e senadores que verdadeiramente representam o povo. E a maioria que está aí não representa o povo. Eles estão a serviço, eles são lacaios dos poucos que controlam o poder econômico no mundo, no Brasil, em Sergipe. Então estão a serviço disso e não da maioria da população. Então não se engane, aquele dinheiro que chega na época da eleição para comprar seu voto, roubar sua consciência, político que faz isso, já elimine da possibilidade de votar porque ele não estará a serviço do interesse da população. Ele não está representando o seu interesse. Ele vai representar o interesse de quem está financiando ele. E nós vamos estar mostrando aqui quanto dinheiro está cada vez mais envolvido nas campanhas políticas brasileiras. Quanto dinheiro para roubar a consciência das pessoas e manter todo esse cenário. E esse cenário só vai piorando, porque aí vai aumentando a criminalidade no serviço público. Essa criminalidade, para se manter, vai precisando cada vez mais de ser blindada a nível dos órgãos de controle, então Ministério Público, Tribunais de Conta, né, Poder Judiciário, a coisa vai se comprometendo de uma forma geral que tenhamos a impunidade. E aí, para sustentar esse cenário, onde tem esses crimes todos sendo cometidos e muita irregularidade, então a nossa democracia passa a correr risco, porque a democracia é incompatível com tudo isso. E aí o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma autocracia. Nós vamos ter uma ditadura imposta no Brasil por conta da necessidade de manter esse status quo, manter tudo desse jeito, com essa concentração de renda, com a impunidade, né, e com a criminalidade, né, tendo aqui o criminoso que vai poder ser preso, mas o criminoso que vai ser protegido. Então, essa sociedade é injusta também sob esse aspecto, sob o aspecto da impunidade. Então, cuidado.
cuidado em quem você vai votar, porque você estará votando no seu inimigo. Tenha muito cuidado com isso. Então tem muito lobo travestido de cordeiro, né? Cheio de dinheirinho para distribuir na época da eleição. Muito cuidado. Camaleão e lobo vestido de cordeiro tem muito aqui na política sergipana, né? Temos aqui políticos que são zeiros e vezeiros, né? Que costumeiramente eles usam um discurso para cada ocasião, né? Uma hora eles falam de um jeito, outra hora eles falam de outro e vão se amodando pensando que podem eternamente enganar as pessoas. Mas precisamos acreditar na sabedoria popular, na compreensão que as pessoas têm. Elas não vão ser enganadas o tempo todo e vão estar cometendo os mesmos erros o tempo todo. Então precisa mudar. E o programa Fala Pra Mim é um espaço para a gente discutir tudo isso. Então, fica muito claro, tudo muito claro, porque o parlamento que temos hoje, em sua maioria, é constituída por inimigos do povo, são financiados e estão a serviço dos super ricos. A gente vai repetir sempre isso aqui. Aprovando políticas monetárias, políticas macroeconômicas, políticas fiscais que funcionam, montando esse grande aspirador que retira dinheiro do bolso de cada trabalhador e acumula, concentra no bolso dos super ricos. É uma transferência do bolso do povo para os super ricos. Os super ricos constituem menos de 1% da população e os pobres constituem aí 80% ou mais da população. Tá claro isso? Tá vendo essa relação como ela está aí? Ela, para ser resolvida, depende de você. Precisa de você. Pois é, meus amigos e minhas amigas, o Brasil faz isso em escala nacional. Todo ano apresenta uma montanha de dinheiro no início do ano, mas antes que esse dinheiro chegue ao povo, alguém já levou a maior parte. Isso se chama juros da dívida. E quem é esse alguém? Vamos agora entender, vamos definir quem é esse alguém que leva esse dinheiro todo, que leva metade do orçamento da União. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Vamos lá. Primeiro, quem são os donos da chave do cofre que você está me ouvindo ou me vendo? Quem você acha que é o dono da chave? Quais são os donos da chave, né, que está sugando desse aspirador? Quem é o dono da chave? Quem é que controla isso aí que está sugando, né? E um dos grandes sugadores é através dos juros da dívida. Então vamos lá dar nomes, né? Às vezes as coisas são impessoalizadas, mas a gente precisa entender quem é que está por trás se beneficiando. Então vamos para os donos. Você já fez aí o seu exercício? Já pensou? Quem são os donos? Quem está se beneficiando com isso? Então, estruturalmente, né, que nós temos lá o aspirador, como é que esse aspirador é montado? Precisamos entender quem é que monta esse aspirador. Como é que ele... Vamos imaginar aqui uma imagem para ele. Como é que ele aparece? Então, na montagem, na arquitetura desse grande aspirador para tirar dinheiro do seu bolso está o Banco Central. Banco Central é um órgão do governo federal que deveria cuidar da saúde financeira da economia brasileira. Mas, principalmente nos últimos anos, virou um braço dos bancos privados. Olha, aí já estamos identificando os donos, viu? Então, é um braço dos bancos privados. A grande mídia esconde isso a 7 chaves, né? Se você botar na grande mídia aí, né, na grande imprensa, eles não vão discutir, jamais eles vão estar afirmando isso que eu disse aqui. Virou um braço dos bancos privados. Eles não vão admitir isso, mas eles sabem muito bem e eles trabalham o tempo inteiro a cabeça do povo para enganar e para omitir. E com essa prática, onde o Banco Central vira o braço dos bancos privados, o que é que se tem feito? O que é que o Banco Central tem feito? Vem ajudando a multiplicar seus lucros com taxas de juros altíssimas, que a grande mídia faz de conta que tenta explicar o inexplicável, né? Justificando que esses juros são necessários porque precisa conter a inflação, é uma balela.
E isso é uma baita de uma mentira, porque agora mesmo nós estamos num período de inflação controlada e, no entanto, está lá 15% e o Banco Central não sinaliza em baixar isso. Mas anote aí, vá anotando. Então, primeiro dono personificado, para a gente imaginar que é a estrutura que está tirando dinheiro do seu bolso o tempo inteiro, viu? O ano inteiro, todos os dias, todos os instantes. Primeiro dono, o Banco Central. Outro dono, o Congresso Nacional. Então, nessa estrutura, na montagem desse aspirador, está o Congresso Nacional que vai produzir a lei. Precisa botar uma lei que coloque como é que esse aspirador vai funcionar, que ligue esse aspirador. E para explicar como o Congresso está aqui colocado como um dos donos, eu vou citar, por exemplo, vou trazer apenas um exemplo. Durante o governo da presidente Dilma Rousseff, vocês lembram? Ela brigou para deixar os juros bancários pagos aos banqueiros, né? Então ela queria taxar. Vamos baixar, né, os juros que o povo está pagando. Vamos botar menos, está muito. O povo está pagando muitos juros aos bancos. Já era lá naquela época. Era antes, aconteceu no dela e continua acontecendo no Brasil. Então, isso não pode. Então mas aí a turma, peraí, essa mulher aqui está querendo fazer uma coisa que a gente não quer. Então isso não pode. E então, sem explicitar que um dos motivos era esse, arrumaram uma outra história das pedaladas fiscais, não sei o que, arrumaram isso. Hoje já está muito provado que tudo isso foi uma mentira. Isso foi um dos motivos para derrubar a Dilma. Aí Michel Temer, então, prometeu ou se comprometeu, né? Assumiu e fez. Tirou do governo o poder de controlar os juros. O Congresso, então, aprovou a independência do Banco Central. O mesmo Congresso que caçara a presidente Dilma. Então já foi tudo casadinho ali, vamos fazer isso aqui e tal. E aí o que é que resultou concretamente no Brasil? O Banco Central, que era um órgão do governo, passou a ser independente do governo. Então, na prática, isso significou que o povo perdeu o comando da economia. E quem manda agora é o mercado. A maioria dos parlamentares se cala diante de tudo isso e lucra com isso. Então, vamos conhecer outro dono da chave. Os rentistas. Então, já falamos Banco Central, Congresso, agora os rentistas. Quem são? O que fazem? Do que vivem esses rentistas? São os que vivem dos juros pagos com dinheiro público. Não plantam, não colhem, não produzem nada. Apenas emprestam dinheiro ao governo através de títulos da dívida pública e esperam os lucros caírem nas suas contas. Em outras palavras, são agiotas de gravata. É como se a polícia, ao invés de proteger o povo dos agiotas, dissesse: pode cobrar o quanto quiser. Nesse exemplo, o Banco Central é ao mesmo tempo a polícia e o agiota, né? Para que vocês possam entender esse cenário de como se retirar o dinheiro do bolso do povo. E o que está acontecendo? O Banco Central elevou os juros para 15% ao ano. O Banco Central elevou 15% ao ano. A maior taxa entre os grandes países do mundo. Isso significa que o governo federal, para fazer qualquer coisa, precisa antes pagar juros altíssimos aos rentistas. Vejam só em 2024 o Brasil pagou quase 1 trilhão em juros. 1 trilhão. Enquanto isso, o dinheiro para saúde, educação, moradia, obra, tudo foi cortado, né? Lembra que lá já vem lá do governo Temer, o estabelecimento do teto dos gastos, não pode estar gastando tal com saúde pública, tem que conter isso aí. Mas para repassar desse aspirador por ele, o juro não vai subindo aí, fica à vontade e não pode baixar. Então, para cada R$1 que saíram do Tesouro Nacional, para cada R$100, cada R$100 que saíram do Tesouro Nacional, 95 foram pagos aos bancos de juros e 5% viraram políticas públicas. Isso do Tesouro Nacional. E sabem quem autorizou tudo isso? Deputados e senadores. Então, diante disso, o Congresso está do lado de quem?
faço essa pergunta: do lado de quem? Quer mais clareza do que isso? Dos 513 deputados federais atualmente, apenas aí a gente vai fazendo levantamento de como votam, de quais os projetos que eles apresentam, e aí a gente vê claramente, dos 513 deputados federais atualmente, apenas 130, no máximo, defendem o povo. Os outros 383, no mínimo, votam contra o povo. Os outros 383. Então, veja, a grande maioria. Então, se na maioria da sociedade nós temos pessoas empobrecidas, nós precisaríamos ter representantes de pessoas empobrecidas em maior quantidade no parlamento. Não, nós temos Qual é o coorte aqui na cidade, na sociedade? Nós temos principalmente pessoas empobrecidas. Eu já disse aqui, os super ricos, menos de 1% da população. E, no entanto, os parlamentares, olha aí, 383 estão estrategicamente na defesa daquele menos de 1%, enquanto 130 são os que votam defendendo o povo. Então a gente precisa, ou muda essa lógica, ou o povo entende isso, e na hora é preciso que pessoas de bem, de caráter, queiram estar na política, queiram se candidatar e que a população reconheça essas pessoas e votem nessas pessoas na perspectiva de mudar esse cenário. Nós estamos aqui avisando, fazendo esse alerta todo o programa, todo sábado a gente está aqui alertando. Depende de você, escutar o programa, e quando não pode chegar na hora de votar e votar nesses que não representam o povo. E está muito claro aí, a gente aqui de vez em quando está mostrando, ainda hoje eu vou mostrar aqui uma votação, como é que votaram, para que você entenda esse cenário, como é que se dá tudo isso. Então agora vamos entender a montanha de dinheiro que eles, os deputados e senadores, controlam. Vamos entender isso, Muito dinheiro está sendo colocado nos últimos anos nas mãos dos políticos, e isso já causou um efeito. A reeleição aumentou bastante no Brasil inteiro, para vereador, para deputado federal, para tudo. Aumentou porque esses caras estão com muito dinheiro. Aqui eu vou falar sobre o dinheiro do orçamento a partir das emendas. Mas tem também dinheiro que sai do orçamento para fazer o fundo eleitoral. Nós podemos em outro momento falar aqui de fundo eleitoral, que todo ano aumenta, eles aumentam. Já são bilhões. Fundo eleitoral entrega aos partidos, que eles mesmos controlam, como organizações que usam o dinheiro público para reeleger esses políticos que não têm compromisso com a população. Então hoje vamos falar de como se dá esse cenário com relação ao orçamento. O que é, e vamos falar aqui precisamente das emendas, o que é a tal receita corrente líquida? O que é isso? Receita corrente líquida, para que as pessoas possam entender. Então, anualmente, seja nas câmaras, nas assembleias e no Congresso lá em Brasília, vão discutir o orçamento público. Então, o orçamento público qual é a receita corrente líquida do país, do estado ou do município e como isso vai ser gasto. Então, receita corrente líquida é todo o dinheiro que o governo arrecada com impostos, taxas e contribuições. Para que vocês tenham uma ideia, em 2024, essa quantia foi de 2,45 trilhões, ou seja, 2 trilhões e 450 bilhões de reais. É muito dinheiro. Isso em 2024, 2025 já aumentou e agora para 2026 já aumentou, Mas ainda, porque ali é previsão, nós não temos ainda exatamente quanto arrecadou e quanto vai gastar. A previsão orçamentária que já foi aprovada aqui para 2026. Então vamos entender as emendas parlamentares. Primeiro, deixar claro que isso é antirrepublicano. Deputado e senador não tem que estar destinando verba de orçamento. Isso é uma armação que os deputados fizeram no apoio desse sistemão, Os grandes ricos acharam interessante porque disseram, peraí, se botar um governo que seja mais progressista e queira pressionar, ajudar o povo, peraí, fica ruim pra gente. Então vamos aqui estar criando coisas que empoderem mais os deputados e os senadores e a gente vai controlando aqui, financiando as campanhas deles e eles vão lá garantindo com as leis o interesse da gente. Então, é assim que a coisa funciona. E aí começou a surgir no Brasil
essa excrescência, essa coisa anacrônica, absurda, porque nós somos uma república presidencialista, mas nós temos hoje aqui o parlamento já controla parte, né? Eu já vi publicações até que a verba, né, para as políticas públicas controlada pelos deputados e senadores está maior do que a executiva. A gente elege um presidente, mas os deputados é que vão trabalhar mais essa questão do dinheiro. E olha, está acontecendo, você vai ouvir o tempo inteiro, né? Roubalheira, desvio de dinheiro em cima dessas emendas. Porque, veja, antes, quando as emendas não eram impositivas, nós temos o livro do Marlon Rey, o juiz, que ele, nobre deputado, ele mostra, era 20% e 30% do dinheiro das emendas que os deputados naquela época aprovavam ia para o bolso. E agora, com essa coisa de emenda sem transparência, que você não sabe quem autorizou, para onde foi, então nós vamos estar mostrando aqui quanto dinheiro está envolvido nisso. Isso já tem um impacto aí, aumentou a reeleição de pessoas que já eram deputados, vereadores, deputados estaduais, tudo mais. Está aumentando a reeleição. Por quê? Essa turma está com muito dinheiro e está comprando a consciência das pessoas, infelizmente, né? É essa a realidade. Então vamos lá, emendas parlamentares, a farra com dinheiro público. Nós temos aqui emendas de bancada, 1% da receita líquida, 1% de 2 trilhões, vamos tomar com base aquele dado de 2024, 2 trilhões e 450 bilhões, vai dar 24,5 bilhões em 2025. Receita líquida. Esse dinheiro é dividido entre as 27 bancadas, então emenda de bancada. Dá quanto? Cada bancada decide internamente para onde vai o dinheiro. Então, exemplo simples, se uma bancada com 13 parlamentares recebe 900 milhões, cada um pode influenciar cerca de 69 milhões. E por que pode? Esta é a pergunta que talvez nem mesmo o Dino consiga a resposta. Por vezes vai ter que chamar a Polícia Federal para explicar, e é o que está acontecendo hoje aí no Brasil. A Polícia Federal explicando uma série de desvio e de tramóias com relação a dinheiro. Emendas individuais é 2%, é o dobro da emenda de bancada. 2% da receita corrente líquida. Então, 2% de 2,45 trilhões dá 49 bilhões em 2025. Veja quanto dinheiro. Dividido entre os 594 parlamentares, 513 deputados e 81 senadores, dá cerca de 82 milhões por parlamentar. Então, resumo direto ao ponto da coisa. Tipo de emenda, para que a gente tenha essa ideia. Todo parlamentar. Emendas individuais, o total parlamentar, emendas individuais. Nós temos 82, nós vamos ter 49 bilhões de emendas individuais, com 80 milhões por parlamentar. Emendas de bancada, 24,5 bilhões, com 60 a 70 milhões por bancada. Então, isso dá um total por deputado, por mandato, de 320 milhões e por senador de 800 milhões. Então veja que é muito dinheiro. E por que isso importa? Porque essa grana pode estar nas mãos de quem usa para fazer política suja, comprar apoio, comprar voto e se manter no poder. Não há fiscalização porque não há transparência. Enquanto isso, falta consulta no SUS, falta professor na escola, falta comida na mesa de mais de 20 milhões de brasileiros. Então, repetindo, eles recebem 82 milhões por deputado e 200 milhões por senador por ano. Então, como é que isso afeta a vida de cada um de nós? Feijão caro, o produtor paga juros altos para plantar, aluguel subiu, construir está caro por causa dos juros, cartão virou armadilha, os bancos cobram até 300% ao ano, um absurdo, sem emprego. Pequenas empresas não conseguem crescer com esse sufoco, com esses juros de 15%. Então, juro alto não atinge só o governo, ele atinge o seu prato, o seu bolso e a sua dignidade. E dá para mudar? Claro que dá. Precisa que tenhamos uma população coletiva entendendo esse conflito social, esse conflito de interesse que existe. Tem uma minoria, menos de 1%, que concentra riqueza e quer tirar dinheiro de onde for possível, e tem a maioria pagando essa conta
e sofrendo bastante no dia a dia. Então, mas não podemos fazer esse enfrentamento com passividade. A mudança começa com consciência e organização popular. Revogar a independência do Banco Central, isso é importante. Fazer uma auditoria da dívida pública. Aprovar uma reforma tributária justa, que cobre mais de quem tem mais. Pressionar o Congresso, deputado por deputado, senador por senador, olhar como é que eles estão votando, quais são os projetos que eles estão apresentando. E não podemos reeleger deputado ou senador que seguidamente vota contra o povo, que é inimigo do povo. Mas vamos ser realistas. Com esse Congresso que está aí, portanto, nada vai mudar. Só muda com um Congresso com gente que entenda que o sistema é injusto e luta por distribuição de renda. Os políticos nesse cenário de conflito social precisam deixar bem claro de qual lado eles estão. Só votem deputados e senadores que defendam, por exemplo, um Banco Central público e a serviço do povo. Para levar no bolso e no coração, vou trazer aqui uma frase, é uma sugestão lá, o Toninho Calunga: esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar como as coisas estão, a coragem a mudá-las. Essa frase é de Santo Agostinho. O Brasil não está quebrado. O Brasil está sendo roubado por engravatados que falam em austeridade, mas vivem da riqueza produzida pelo povo. Indigne-se, organize-se, explique esse jogo sujo na fila do ônibus, no grupo da família, na reunião, na comunidade. A conta só vai fechar para o povo quando o povo mudar quem segura a caneta. Vou, para encerrar o programa, trazer aqui a votação do PL da devastação. Como votaram os parlamentares de Sergipe? A favor da devastação ambiental e defensores dos BBBs, dos bilionários, dos banqueiros, das bets. Sim, votaram delegada Catarina, PSD Sergipe, Ícaro de Valmir, PL Sergipe, Nitinho, PSD Sergipe, Rodrigo Valadares, União Sergipe. Não, votaram contra a devastação florestal e a crise climática, a favor da natureza e da vida, somente o deputado João Daniel. Ausente. Geralmente a imensa maioria de faltosos se ausenta por conveniência ou covardia e poucos por motivos justificáveis, como saúde, por exemplo, que precisa ser comprovada por quem se ausentou. Quem disse estar ausente no dia da votação? Agostinho Ribeiro, do Republicano Sergipe, Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, e Andra Moura, do União Sergipe. Aliás, a gente precisa verificar o quanto de ausência esses parlamentares tiveram ao longo dos mandatos. E aqui encerramos mais um programa Fala Pra Mim, tá? E fica o convite para, na próxima segunda-feira, assistirem o podcast Fala Pra Mim às 19 horas no canal do YouTube de RM Sergipe, entrevistando o médico Almir Santana. E convido vocês para que no próximo sábado estejamos aqui presentes em mais um programa Fala Pra Mim. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.